Boa noite. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui e compartilhar com vocês, exercer um pouco daquilo que é a minha característica de poder compartilhar. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o privilégio, agradecer os amigos que vieram aqui, e a gente acredita nesse ambiente colaborativo de compartilhar. Então, eu até vim com a mesma camiseta da foto, para ninguém achar que comprou um produto diferente, Então, aquele é o produto, mas também porque isso faz parte do processo de empreendedorismo que a gente acredita. Então, a gente criou esse movimento chamado TED Box, lá na Softbox, e esse movimento, ele visa fazer com que o conhecimento que existe hoje dentro da própria empresa, nos colaboradores que estão lá, seja disseminado, propagado e aportado nos outros colaboradores que estão lá. Então, a gente diz que a melhor maneira de aprender é ensinando. Então, a gente ensinando uns aos outros, nós vamos aprendendo de tudo aquilo que cada um tem para aportar. Então, não tem alguém que é maior, alguém que é melhor, mas todos nós, na soma dos nossos conhecimentos, produzimos algo que é muito maior do que os indivíduos que a compõem, que é a Softbox. Então, a Softbox e aí as outras empresas do grupo é a soma dos conhecimentos e das competências que colaborativamente têm trabalhado para gerar o resultado que é da empresa. E aí isso tem se propagado em todos os aspectos da relação na empresa. Então, as pessoas não se veem maiores e melhores, elas se veem necessitadas ou necessárias umas às outras. Então, eu necessito daquele que está do meu lado, ao mesmo tempo que eu sou necessário para aquele que está do meu lado. E aí é nesse ambiente colaborativo que a gente tem trabalhado. Então, vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Rocha. Eu sou o CEO e uma das empresas da qual eu sou CEO é a Softbox. E antes da gente seguir, eu queria mostrar um vídeo bem breve da nossa sede aqui em Uberlândia, que é lá no Uberlândia Shopping. A gente fez uma sede bem cenográfica, para que a gente pudesse dar um ambiente de conforto. E a gente tem também unidades hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa daqui é a nossa sede aqui em Uberlândia. Bom, essa é a nossa unidade aqui. A Luciana, que aparece ali no vídeo, está aqui na frente. E para a gente tem sido um privilégio, a gente ter feito esse lugar aconchegante, gostoso para os nossos colaboradores, e isso cada vez mais incentiva a inovação. Como líder e como CEO nesta empresa, o meu papel é cada vez mais colocar combustível, resolver os problemas de relacionamento e tirar os empecilhos que porventura fazem com que os processos sejam atravancados. Então, o meu papel lá não é ficar cobrando, o meu papel lá é inspirar. Então, é cada vez mais encontrar o tesouro que está em cada um dos colaboradores lá na empresa e colocar combustível nele para que eles possam decolar e voar voos cada vez mais altos. É conseguir reconhecer aquilo que porventura ainda não amadureceu em cada um dos profissionais e, reconhecendo isso, colocá-lo na corrida certa. A gente tem alguns mantras lá na Softbox, que é o cavalo certo na corrida certa. Então, nosso papel e o meu papel como líder é identificar exatamente o potencial, o tesouro guardado em cada colaborador, para que ele possa, então, ser colocado naquilo que é a direção certa da exploração do seu tesouro. E aí, antes de seguir, quero mostrar uma foto da minha família, que é... Deixa eu passar aqui, ó. Então, aí está a minha turma, são 4 filhos por enquanto. Eu tenho, essa aqui é a empreendedora corajosa, que está aí comigo nessa jornada. Então, aqui está o Rafael, a Laura, aqui é o Raul e aqui é o Rodrigo. E são os 4 que estão aí aos nossos cuidados e que a gente tem buscado cada vez mais exercer e aprendido com a paternidade. Esse aqui foi o aniversário de 9 anos aqui do Rafa, e a gente pôde celebrar juntamente com ele. Já tem 9 anos então que eu fui papai. Se você perceber do vídeo para cá, eu fiz uma funilaria e pintura geral, então deu uma mudada aí no visual, Bom, essas daqui são as 4 empresas que hoje o grupo contém. Então, a Softbox é uma delas. A Yandé é a empresa mais nova, que a gente fez um spin-off de uma das nossas soluções. E Yandé em Tupi-Guarani, sem o H, então só até aqui Yandé, significa todos juntos, no coletivo, no plural. E a gente colocou o o H para ficar legal, que é o E quando você está usando alguma rede social, algum mecanismo de chat, E é uma empresa bem grande, inovadora. O objetivo dela é trabalhar a eficiência na cadeia de consumo como um todo. Então, você tem indústria, varejo, distribuição indireta ou varejo indireto, o ponto de venda, que é o varejo que chega até o shopper. Então, são os 4 elos da cadeia. E aí nós temos uma série de variantes
dessas interlocuções e nas relações da cadeia de distribuição como um todo. E o objetivo desta empresa aqui é trabalhar a eficiência, a melhoria dos processos e, melhorando os processos, a gente conseguir rentabilizar. Aqui é uma empresa de teleatendimento e suporte, não é um saque, mas é uma empresa de suporte em atendimento a aplicações. E essa empresa é o spin-off mais novo que a gente tem trabalhado, que é uma ferramenta de expansão de multicanais para você trabalhar multi-marketplace. Isso pode ser em canais eletrônicos, pode ser em mobile, pode ser em tablet, em qualquer dispositivo. E a gente consegue fazer integração para que você venda em qualquer marketplace disponível hoje, expandindo além da sua fronteira física, os produtos da sua loja em qualquer outra vitrine. Bom, antes da gente seguir, e talvez você não esteja conseguindo ver muito bem esse desenho cinza que está aqui atrás, mas tem dois aspectos nessa palestra que eles são importantes, que é o primeiro, o tesouro. E você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar, não tem problema, porque eu acredito. E é o fato de você ter um tesouro dentro de si. É fato que a humanidade tem já quase 7 bilhões de pessoas. Existe uma curiosidade na biologia, é que todos nós, embora sejamos parecidos, nós somos diferentes. Então todos carregam um código DNA, mas cada um de nós materializa, traduz esse código DNA em uma expressão que é particular. E isso da mesma forma reflete naquilo que é a nossa identidade interior enquanto pessoas. E existe então um tesouro, existe uma mensagem aportada em você, não apenas na sua questão biológica, mas em você como ser. E essa mensagem trazida para o mundo representa um tesouro único que só você tem. Só você tem a mensagem que vai ser aportada na vida, no universo, em toda a existência, e traduzir isso é o nosso grande desafio. Então há um grande tesouro que está dentro de você. E o nosso desafio como líderes é fazer com que você tenha a chave e o acesso a esse tesouro e a esse potencial que é único. Então a primeira coisa, respeite as pessoas, porque cada uma delas tem um tesouro. E também respeite a si mesmo. Não se julgue menos do que você é, porque há um grande tesouro dentro de você. E o segundo é, uma vez entendido que há um tesouro dentro de você, durante a execução dessa palestra, e por isso eu me coloquei aqui como coadjuvante, você pode ouvir algo que vai ativar a compreensão desse grande tesouro que está dentro de você. Então talvez uma fala, uma expressão, uma palavra, um exemplo, uma imagem vai despertar, vai iluminar, e por isso que é uma lâmpada, vai despertar em você a percepção desse grande tesouro que talvez até hoje foi explorado apenas nas suas bordas, mas que agora você vai ter a condição de, uma vez tendo entendimento, uma vez estando iluminado, você adentrar e agora conseguir explorar todo esse potencial e esse tesouro que está dentro de você. Então é o seguinte, você não precisa prestar atenção no que eu estou falando. Você não precisa ficar aqui focado no que eu estou te dizendo. Basta com que você respeite e esteja atento e seja responsável com o tesouro que está dentro de você. Porque pode ser que apenas uma palavra que eu venha dizer desperte e eu cumpra o meu trabalho aqui essa noite, que é despertar o tesouro que está dentro de você. Então você não precisa prestar atenção em mim, desde que você preste atenção em si mesmo. Vamos combinar isso? Você não precisa ficar atento e nem gravar nada do que eu estou dizendo aqui. Somente nesses 40 minutos, seja fiel a si mesmo. Respeite, considere, valorize o tesouro que há em você. E aí tudo aquilo que vier a seus ouvidos, aos seus olhos, ao seu entendimento, você vai utilizar como fonte de luz para clarear aquilo que é o tesouro que você tem guardado dentro de si. Combinado? Só alguns que combinaram comigo. Combinado? Então vamos lá. Quem nesse lugar se percebe como um empreendedor? Eu queria que levantasse a mão. Nem todos. Beleza. Temos material para trabalhar. Se todo mundo tivesse levantado a mão, eu já podia encerrar a minha palestra por aqui. Primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui nessa palestra é desmistificar o termo empreendedor. Eu tenho percebido que esse termo tem sido usado para aplicações que não refletem aquilo que é a sua compreensão, a sua abrangência daquilo que o termo e o seu significado deveria ter.
eu percebo que cada vez mais as pessoas estão sendo oprimidas e cobradas por resultados que são traduzidos em bens ou acúmulos de capital. Ou seja, cada vez mais eu traduzo em dinheiro aquilo que é o sucesso que eu posso ter na minha vida. E aí isso tem distorcido o elemento, né, a palavra, o conceito do empreendedor. E aí o empreendedor, normalmente, ele é associado a uma das suas formas de materialização. Então eu olho para o empresário e acho que o empresário é que é a figura do empreendedor. Porque talvez ele possa ser aquele que tenha maior potencial de acúmulo ou de ganho de capital, traduzindo em ativos aquilo que é o potencial geral que ele tem na sua empresa. Mas o conceito de empreendedor, ele vai para muito além daquilo que é uma das suas formas apenas de materialização. E como a gente vive uma sociedade absolutamente refém das formas, ou refém dos estereótipos de sucesso, o empreendedor virou a figura empresária de sucesso. E aí ele foi confinado ou reduzido a apenas uma das suas formas de expressão. E por isso, a gente percebe algumas dissintonias e anomalias na nossa vida social, ou na nossa sociedade como um todo. E aí o meu objetivo aqui é justamente desmistificar o termo empreendedor e que nós possamos democratizar aquilo que é o fato de poder empreender. Beleza? Então vamos pegar um ícone, um estereótipo que todo mundo com certeza aparecendo na tela aí agora vai falar. Esse cara é um empreendedor, não é? Beleza. Mas vamos falar do lema e vamos analisar ele em 3 aspectos que são importantes para que eu possa entender a figura do empreendedor. E aí são 3 aspectos: a identidade, aquilo que é a habilidade e aquilo que é a minha tradução. Então, o empreendedor, ele é um conceito que vai para além da forma. O empreendedor é aquele que constrói uma ponte e consegue desenvolver um empreendimento. Então, eu tenho uma mensagem, um tesouro, eu tenho algo que eu desejo comunicar, e isso agora, uma vez que eu tenho habilidades, ou seja, eu tenho mecanismos, eu tenho elementos que eu utilizo e eu consigo agora traduzir, isso se torna um empreendimento. Então, o empreendedor, ele está alicerçado em uma identidade, de algo que eu tenho, que eu identifiquei, que está dentro de mim enquanto ser e pessoa, e uma vez que eu tenho a convicção dessa identidade, eu olho para as minhas habilidades, que são as ferramentas que eu tenho à minha disposição, para que então eu possa traduzir isso como um empreendimento. Então, se a gente olha o Lima, a gente consegue identificar algumas coisas da identidade dele. Ele é um cara inovador, ele é um cara conquistador, ele é um realizador e ele é um grande gestor. Então isso está na sua natureza, no seu código de identidade pessoal. Esses são os grandes tesouros que o Leman tem. Aí a gente vai para as habilidades, ou seja, é a capacidade que ele tem de realização. Então a gente pode olhar a dedicação, o arrojo, a administração e o foco. E sem dúvida alguma, uma das características que o Leman mais tem é o foco. Então, uma vez que ele se entende como pessoa, ele se percebe, ele sabe quais são os seus valores e aquilo que ele deseja aportar, ele conhece as suas habilidades, aquilo que ele tem de dom, de capacidade, então agora ele vai traduzir isso em uma das formas que a nossa sociedade tem de se fazer empreendimentos. Então, o Leman, como empreendedor, como um cara inovador, conquistador, realizador, gestor, nas suas habilidades ele se tornou um empresário, beleza? Agora nós vamos falar de uma outra pessoa, extremamente empreendedora também. Há dúvidas de que esse cara construiu, deixou legados e grandes empreendimentos para a humanidade? A física, a quântica, a química, toda ela foi afetada a partir dos empreendimentos materializados, ou seja, que esse homem foi capaz de traduzir a partir daquilo que eram os tesouros guardados dentro dele. Então, ele é um cara inovador, se a gente olha do ponto de vista da identidade, um descobridor, ou seja, o cara está sempre curioso, ele quer saber, ele quer investigar, ele está atrás, ele não para enquanto ele não consegue encontrar uma resposta. Então, ele é
um descobridor e também um inventor. Ele está buscando sempre, ele tem aquela fome, né, aquele desejo contínuo de sempre poder buscar algo novo, algo que ainda não está descoberto, sabido. O desconhecido é a matéria-prima deste empreendedor. Aí, a gente vai agora para as ferramentas, para as habilidades. Então, a dedicação, o cálculo e o foco são habilidades que esse empreendedor tem. E como é que ele materializa isso como empreendedor? Ele é um cientista. Podemos dizer que ele não é um empreendedor? Não. Mas ele foi um empresário? Não. Então nós temos empreendedores em várias traduções, em várias formas de se materializar o tesouro que está guardado dentro de mim. Mas o empreendedor é aquele que conheceu o tesouro que está dentro de si, e não que se escravizou a um estereótipo de forma. Porque a nossa sociedade hoje tornou o termo empreendedor recluso a uma única forma. E eu penso que para empreender, eu tenho que ser o quê? Um empresário. Vamos para mais um. Conhece? Madre Teresa. Essa mulher, sem dúvida alguma, vai ter a sua história contada por gerações e gerações após a nossa passagem por aqui, após a nossa. Essa mulher traduziu em grandes empreendimentos sociais o que talvez nenhuma religião foi capaz de fazer até hoje. Mas ela é uma grande empreendedora social. Ela era uma empresária? Não, ela não era uma empresária, mas aqui estão os seus tesouros guardados. Ela era uma cuidadora e uma colhedora. Quais eram as habilidades? Simplicidade, desapego e a caridade. Como ela se traduziu? Como uma missionária. E por último, vamos colocar um que todo mundo conhece, nosso queridíssimo Neymar, agora no PSG, time que o meu menino adora, apesar é o que ele gosta na França, porque ele tem vários países, né? Ele tem o da França, o da Itália, o da Espanha, e na Espanha é o Barcelona, e a festinha dele foi do Barcelona. Então, o Neymar, embora ele tenha muitas empresas, quem cuida das suas empresas, você sabia que é o pai dele? Quem cuida das empresas do Neymar não é o Neymar, é o pai Neymar, ele é o Júnior. É o pai Neymar que cuida das empresas do Neymar, mas o Neymar é um grande empreendedor. E a sua identidade é de alegrar, de encantar e de divertir. Quais são as suas habilidades? Velocidade, o preparo físico e um grande driblador. E como é que ele se traduz enquanto empreendedor? Em um esportista. Esse próximo slide talvez seja o slide com maior densidade de texto, mas eu queria passar por ele porque ele é o nosso elo de transição. Ele diz assim: empreender é uma mentalidade e não um comportamento. Porque talvez você veio aqui nessa palestra esperando os 12 passos, os 7 passos, os 5 faças, os 5 não faças, a fórmula do empreendedor. E um empreendedor, ele não é refém da forma do outro. O outro pode me dar o ensejo, o lampejo, o gatilho, a faísca, para que eu consiga iluminar o tesouro que está dentro de mim. Mas o outro não traduz aquilo que é o tesouro que está contido e que é único, guardado dentro de mim. Então não tem os 12 passos. Eu não vou aqui te dar as fórmulas de gestão de caixa, de gestão de pessoas, que isso não seja algo que realmente esteja guardado dentro de você. Seria transformar você, com todo o perdão da palavra, em um travesti. Você vestiria uma roupa, ou seja, uma forma, que não seria a sua forma. Talvez fosse a minha forma, mas não a sua. E aí você vai ter uma forma de viver que é incoerente com a essência do seu tesouro. Sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, porque você não vai conseguir ver realizações de tradução daquilo que é o seu tesouro. Talvez você vai ser um cara extremamente cheio de ativos, de dinheiro, mas absolutamente infeliz, porque nada do seu tesouro foi traduzido em um empreendimento. Ficou claro? Ficou mesmo? Nós vamos abrir perguntas daqui a pouco. Está relacionado à identidade, essência de uma pessoa bem resolvida, traduzida por meio das suas competências e habilidades em ações colaborativas para a realização daquilo que conecta o seu mundo interior ao mundo exterior.
Sabe por que a gente tem competências e habilidades? Para a gente poder dilatar o nosso ser e construir uma ponte que leva esse grande tesouro interior àquilo que agora é o mundo exterior. Você pode estar achando assim, esse cara fumou uma erva, sei lá, agora maconha tem um nome bonito, né? Tetraedrocannabinol. Então pode ser que eu tenha feito uso da substância. Não fiz, beleza? Mas é importante a gente fundamentar, o empreendimento é uma ponte que permite aportar na vida um significado único de quem sou, se na forma de um empresário, colaborador, líder, liderado, governante, governado, técnico ou jogador. Então, independente da sua tradução, você pode ser o quê, meu querido? Um empreendedor. Tá vendo como é que a gente foi liberto? A gente vive escravo dos estereótipos, e é isso que oprime, é isso que entristece as pessoas no seu dia a dia. Nós somos compelidos todos os dias a não estarmos felizes com as nossas habilidades, com a nossa identidade. É sempre olhando para a grama do vizinho. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde e desvaloriza o nosso tesouro. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas, desgostosas, chateadas e deprimidas. Sabe qual que é a cura mais procurada para alguém que está deprimido e chateado? O consumo. O consumo é o analgésico de muitos que se encontram deprimidos e frustrados. Então a nossa sociedade, que é uma sociedade de consumo e capitalista, ela te autodomestica a não estar feliz consigo mesmo. Porque essa ou esse é a matéria-prima para que nós possamos consumir mais. Deu para entender? Você come mais, você compra mais, você dorme menos, você usa remédio, você usa mais remédio, você trabalha mais para poder ganhar mais, para poder gastar mais. E aí esse círculo vicioso faz com que as pessoas vivam infelizes. Então o nosso papel aqui hoje é democratizar os empreendedores. É libertar todo mundo desse sofisma, desse pensamento equivocado de que o empreendedor é só aquele cara que se tornou um empresário e muito rico. O verdadeiro empreendedor é aquele que conseguiu construir uma ponte entre o seu tesouro interior e materializou isso em servir alguém. Esse é o verdadeiro empreendedor. Qual é o tamanho do empreendimento? Qual é o tamanho do empreendimento? Não importa, porque o tesouro é de cada um. A única coisa que eu preciso é ser fiel. Fiel ao meu tesouro. Porque 100% de um tesouro pequeno materializado significa que eu fui completo. 10% de um grande tesouro materializado apenas nesta proporção empobrece o tesouro. Eu vou repetir. 100% de uma grama de um tesouro, mas essa é a totalidade do tesouro dentro de uma pessoa. Materializado significa 100% de fidelidade, de realização, de plenitude. Agora, 10% de um tesouro de uma tonelada pode significar mais do que o tesouro do outro, mas é um cara infiel ao seu tamanho como tesouro. E no final da vida não experimentou plenitude. Talvez dinheiro, mas não plenitude. Beleza, pessoal? Então vamos seguir. Aqui eu fiz um quadro para que a gente possa entender um pouco melhor. Aqui em cima, identidade, a mensagem, a marca deixada. Quando você se encontra com alguém, ao final desse encontro, qual é a marca deixada nas pessoas após o seu encontro? Porque aí está uma ótima pista daquilo que é o tesouro que está dentro de você. Eu já morei na fazenda, e meu avô tinha aqueles ferros de marcar gado, meu pai também tinha, e aí você fazia uma marca no boi e ficava lá no lombo dele assim, ou às vezes no quarto dele, ficava a marca do proprietário, cada um tinha um símbolo, beleza? E onde aquele boi passava, tinha lá o José Pereira, JP,
que era, né, mãe? Minha mãe está aqui. O JP, que era as iniciais do meu avô. E aí, onde você via aquela cabeça de gado, JP, com aquele estilo de letra lá, já tinha estilo de fonte, tá vendo? Era itálico, negrito, não sei o quê. Então, era do meu avô. Qual é a marca que a gente imprime na pessoa depois que ela passa por um encontro conosco? Porque talvez aí está a nossa abstinência em relação ao nosso tesouro. Talvez aí está a ausência de plenitude na nossa vida, porque os encontros não produzem marca alguma. Porque eu estou tão obcecado pela forma para que eu possa ganhar dinheiro, que eu sou incoerente e infiel com a identidade e o tesouro que me faria uma pessoa plena. E eu troco plenitude por dinheiro. E às vezes eu sou tão pobre que a única coisa que eu tenho, sabe o que é? Dinheiro. É triste, né? Eu não tenho história, eu não tenho marcas, eu não tenho herança, eu não tenho nada para contar a não ser o quanto de dinheiro que eu tenho. Eu não tenho imagens, eu não tenho fotos, eu não tenho celebrações para contar de o meu tesouro ser aportado na vida de alguém e isso fazer diferença. Às vezes eu sou tão pobre que eu só tenho muito dinheiro. E aqui a gente vai mostrando, ó, que a identidade, eu posso ser um cara, né, que aonde eu chego eu estou alegrando. Já viu? Ou eu sou um cara assim de comunicação, onde eu chego eu já vou fazendo amigo, eu já, né, consigo o telefone do jornalista, eu já entro logo no gabinete do prefeito, assim, mas rapaz, como é que você entrou aqui? Ah, é meu dom. O cara tem o dom natural, isso está na identidade dele. É uma característica própria, é uma marca que aonde quer que você passe, é reconhecido esse tesouro em você. Qual é o seu? Qual é o seu? E é uma marca positiva, não é uma marca, né, negativa, assim, não, onde esse cara passa só fica deserto. Não, aonde eu passo isso vira um jardim. Então vamos melhorar o exemplo. São marcas positivas e não cicatrizes de dores, de machucados que eu provoquei nas pessoas. Marcas de lembranças positivas, de alguém que cruzou o meu caminho e conseguiu deixar um lampejo, uma luz, algo que me iluminou. E aí eu fui capaz, então, de descobrir o grande talento de Deus. Segundo ponto, habilidade. Meio de traduzir, é uma ferramenta. Então, a minha voz, talvez eu sou um cara que gosta de alegrar. E aí Deus me deu uma voz maravilhosa. E aí então, eu sendo esse cara que gosta de alegrar e com uma voz maravilhosa, eu posso me tornar o quê? Um cantor empreendedor, fantástico. Então eu descobri a minha identidade, eu fui agraciado com uma ferramenta e agora encontrei a materialização daquilo que é o meu tesouro aportado nesse mundo. Deu para entender? Tem algum cantor aqui? Ah, tem ali, ó, alguns. Pessoal, estamos entendendo? Identidade, habilidade e tradução. E nesse momento, eu queria também fazer uma alusão a uma empreendedora ou empreendedor, conforme for sua organização familiar, que tem sido excluída, tem sido deixada de lado naquilo que é o seu valor, tem sido preterida naquilo que é a sua concepção de empreendedorismo, e talvez por isso a nossa sociedade está tão adoecida. E aí, essa empreendedora, ou esse ato de empreender, é da mulher dona de casa. Eu queria saber se nós temos alguma empreendedora de casa aqui hoje. Por favor, que dê algum sinal. Temos uma, duas. Eu queria uma salva de palmas a essas empreendedoras. Porque o estereótipo de sucesso foi deslocando tanto para as conquistas e para os ativos, que se deixou a família de lado. E essa empreendedora, naquilo que é a sua capacidade de conceber, de cuidar, de transmitir, que deu a ela a capacidade de alimentar, de proteger e educar, que se traduziria na maternidade, na paternidade,
É um empreendimento que hoje as pessoas estão trocando por cachorro. Por cachorro. E não entende por que vai pro divã do psicólogo. Sabe por quê? Porque o tesouro que está dentro de cada um de nós, que é a oportunidade de gerar a vida, está sendo deixado de lado em função da nossa ganância por dinheiro. E eu queria fazer uma homenagem. Porque é isso daqui. Se falta hoje uma honra a um empreendedor na nossa sociedade, são as empreendedoras do lar. E eu fico indignado. Porque é por isso que a nossa sociedade enfrenta tantas enfermidades. Porque nós não temos ninguém pensando em gerar, transmitir e comunicar vida. E acho que é por isso que eu tive tanto filho e quero mais. Porque é a continuidade. Se eu tenho um tesouro em mim e alguém para dar continuidade e em quem eu posso aportar isso, são as pessoinhas que estão lá em casa. Então a vida continua após mim neles. Então eu posso continuar. O empreendimento, o tesouro dado a mim, sendo fiel a ele, eu preciso depositá-lo na vida de outras pessoas. E nada melhor do que os filhos. Então eu queria fazer uma homenagem a essas grandes empreendedoras. Nós entendemos lá na minha casa que a minha esposa, aquela empreendedora lá do começo, deveria deixar as suas traduções, a sua tradução de bancária, para que ela pudesse se dedicar à sua tradução de mãe, de maternidade, como empreendedora. E o que eu digo para ela é que se eu entendo que há uma nobreza em um trabalho, em uma tradução lá na nossa casa, a nobreza da tradução dela é maior do que a minha. Eu acho mais nobre o tempo dedicado por ela na tradução daquilo que realmente são os tesouros para nós, mais nobre do que o meu. Tudo que eu gero não tem sentido algum se não for para aportar na vida daquelas pessoinhas que estão aos nossos cuidados. O resto, agenda, compromisso, encontro com o empresário, com o investidor, com todo mundo, é tudo secundário. E todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe disso. Ninguém entra num jogo comigo sem saber disso. Ah, tem agenda. Se couber na agenda da minha família, entra. Se não, não. Ah, mas isso vai dar muito dinheiro. Tudo bem. Eu não vivo pelo dinheiro, eu vivo pelo tesouro que está dentro de mim. E isso é que faz de mim um empreendedor. Então eu queria honrar, porque faltam mais empreendedoras do lar. E eu queria incentivar. Por que você está falando em empreendedoras do lar? Porque a mulher tem muito mais competência para poder fazer esse empreendimento do que nós homens. Eu fico 10 minutos com meus meninos, eu fico louco. Esses dias eu estava até numa reunião e falei assim, dá para entender porque que alguns animais comem seus filhos, né? Dá para entender. Porque eu fico doido. Minha mulher fica um dia inteiro com eles e assim, tira de letra. Então faltam essas empreendedoras. Beleza? E para a gente poder finalizar, cadê? Existem 3 atitudes que eu considero muito ruins, né, que a gente convive com elas a todo tempo, que é a insatisfação, a comparação e a ganância. A gente é educado a estar eternamente insatisfeito. Nunca tá bom. Nunca tá bom. O carro que eu tenho não tá bom, a casa que eu tenho não tá boa, a mulher que eu tenho não tá boa, os filhos que eu tenho não tá bom, a sogra que eu tenho não tá boa, a vida social que eu tenho não tá bom, os amigos que eu tenho não tá bom, nada tá bom. Eu nunca acordo e falo assim, tô pleno, podia morrer hoje. Quem aqui acordou e falou assim, podia morrer hoje? Aí, ó, um filho de Deus. Podíamos 2, 3. Posso morrer. Por quê? Porque tô pleno. Todo o tesouro que estava dentro de mim foi aportado. Mas a gente é domesticado a um prêmio e por isso estamos sempre insatisfeitos. Então, que a gente seja curado. E aí, para que eu cure a insatisfação, eu preciso aprender a ter gratidão. Como é que eu aprendo a ter gratidão? Do mesmo jeito, começa agradecendo. Obrigado pela mulher que eu tenho.
Ah, agora foi difícil, né? Obrigado pelo marido que eu tenho. É difícil, mas tem pior do que você, inclusive. E talvez você seja o pior de muita gente. É porque você está se supervalorizando. Então toma cuidado. Porque talvez você não está com essa corda toda assim, não. Gratidão. Agradeça. E sabe como é que a gente também desenvolve gratidão? Reconhecendo as coisas boas que o outro tem. Então, antes de você fazer a lista das insatisfações e se tornar PhD, então você chega na sua empresa, funcionário, fala assim, todos os defeitos que tem lá, você é PhD e sabe aquilo. Tá bom, mas me dá uma qualidade. Uma. Porque o que vai desintoxicar e desentupir essa ponte, esse canal que faz o nosso tesouro fluir nas materializações, é a gente ter a salubridade mental, a salubridade da alma, para poder ter a percepção do momento, de poder aportar esse tesouro. Então, seja grato e desenvolva a gratidão reconhecendo aquilo que são. O que é isso aqui? Algum sinal? Não? Já é para parar? Reconhecendo as características que são boas. Recentemente eu ouvi uma estatística interessante. Se você conversar com um casal que está há um mês junto, você sabe se aquilo vai durar 10 anos ou mais um mês. Você sabe como? Você imagina? Se você conversa com uma pessoa e ele consegue falar 5 coisas boas para uma coisa ruim que o outro tem, eles vão durar muitos anos. Agora, quantas que você acha que é para durar um mês só? 1 para 1. Uma coisa boa para uma coisa ruim. Então, aprendamos. Nós precisamos focar a nossa mente nas coisas que são boas, porque é isso que me desintoxica para viver. É isso que me ajuda a desenvolver a gratidão. Então, antes de listar os defeitos da sua empresa, do seu empreendimento, reconheça as coisas boas, porque é esse o combustível que vai fazer você caminhar ainda por muito tempo. O segundo ponto é a comparação. E é isso aqui a desgraça hoje do mundo corporativo. É eu ficar comparando um funcionário com o outro, um colaborador com o outro, um gerente com o outro, uma empresa com o outro, um cliente com o outro. Tudo eu fico comparando um com o outro, ao invés de reconhecer as superações. Então, uma coisa é produtividade e outra coisa é a capacidade de aportar valor. Então, se eu vejo uma pessoa que antes ela era capaz de aportar apenas 1 grama e agora ela consegue aportar 2 gramas, é 100% de superação. Agora eu tenho um outro que tem um tesouro de 100 quilos e ele só conseguia aportar 100 quilos. Agora ele aporta 110. É muito mais do que o outro, mas muito aquém daquilo que é o seu potencial. Então, se eu comparo os dois, eu estou sendo injusto com esse, com o maior. Não estou sendo injusto com o menor, eu estou sendo injusto com o maior, porque eu estou deixando ele pobre na sua expressão. Então, a comparação nem sempre do maior, ela prejudica o menor. Às vezes, a gente quer que o menor produza tanto quanto o outro, mas esse está a menos de 10% da sua força. Então, o que nós precisamos trabalhar é o entendimento dos tesouros, porque é isso que realmente gera valor nas nossas empresas, na nossa família, nos nossos ciclos de amizade, nas nossas igrejas, nas nossas religiões e aonde quer que a gente esteja. Superação. E o último é a ganância. A gente, às vezes, não é capaz de olhar para o lado ou ter repetidamente, rotineiramente, algum processo de exercício da generosidade. Tudo que a gente colhe, eu vou usar o exemplo do campo, a gente quer ajuntar para que isso dê a segurança de um futuro que a gente não administra. Quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Então eu deixo de hoje ajudar uma pessoa a traduzir o seu tesouro e aportar valor na vida
em função dos ativos de dinheiro que eu quero preservar, que eu nem sei se eu vou conseguir usar. E aí uma das coisas que nos ajuda muito é fazer compromissos que façam parte da nossa rotina. Pergunta: quem socialmente nós temos efetivamente nos comprometido e ajudado rotineiramente? E isso é inspirador. E eu quero fechar contando um caso da Softbox. Nós temos um trabalho que a gente faz como empresa, além de todos que a gente já faz pessoalmente, mas como empresa nós temos 2 trabalhos, eu vou contar um deles. Nós temos 3 trabalhos, né, Lu? Vou contar apenas um deles. A gente ajuda 2 escolas no bairro Shopping Park, em que a gente tira do caixa da empresa, a empresa desembolsa e investe na vida dos professores, com capacitação naquilo que é a sua pedagogia, a sua forma de ensinar, e também com um amparo psicológico. Porque, afinal de contas, essa mulher fica com 22, 23 meninos dentro da sala de aula, eu fico 10 minutos e já quero comer isso tudo. Então, amparo também psicológico, e estou falando dos filhos, nem é filho dos outros. Então, amparo de capacitação, treinamento, para que elas possam ter uma melhoria no seu processo de ensino, e também uma capacitação e um amparo que é psicológico. Isso tem melhorado, e a gente, quando vai conversar com essas professoras, elas choram. Choram porque alguém investiu naquilo que é o talento delas e acreditou nelas. E uma vez que a gente acredita nelas, elas conseguem, né, fazer com que isso reverbere para os alunos e crie uma formação fundamental melhor. E quando essa criança chegar na faculdade, a sua formação técnica será melhor, e esse elo entre uma força de trabalho que poderia ser improdutiva e incapaz, agora é feita pela Softbox naquilo que é o seu aporte de valor. Mas mensalmente, a gente coloca dinheiro lá. E aí a minha pergunta para você é: com quem você tem se comprometido com generosidade regularmente? Não é uma esmola. Assim, vai lá e dá uma lavada na alma, e aí eu estou pronto para poder, né, faça um descarrego de consciência. Não. É com quem conscientemente eu tenho me comprometido e aportado na minha generosidade. Isso vai te ajudar a minimizar, sabe o quê? A sua ganância, que muitas vezes é o que destrói as relações. A ganância é aquele que, né, quer tirar o melhor ou o máximo possível do outro, para satisfazer aquilo que é uma carência. Mas sabe o que é a carência? A carência é aquele que ainda não sabe o grande alicerce que tem dentro de si, que é o seu tesouro. Como eu tenho muitas dúvidas, como eu tenho muito medo, então eu fico buscando todos os recursos necessários que possam ser os analgésicos das minhas dúvidas. Deu para entender? Então cuidado com a ganância. Cure a sua ganância a partir da generosidade. Isso é ser empreendedor. E aí eu queria encerrar esse momento agora fazendo uma pergunta para saber se todo mundo entendeu, que é: quem aqui nesse auditório se percebe como empreendedor? Beleza. Aumentou bastante. Esse era o objetivo. Então empreenda, aonde quer que você esteja. Você é um empregado? Você é um empreendedor. Você é um dentista? Você é um empreendedor. Porque essa é a forma de traduzir o grande tesouro. Mas quando alguém passar pela sua cadeira de dentista, ele não levantará de lá sendo a mesma pessoa. Haverá uma marca colocada na vida daquela pessoa. E nunca mais ela experimentará uma cadeira de dentista como foi a sua. E sempre que ele lembrar de um dentista, ele vai lembrar de quem? De você. Isso é ser empreendedor. É ser capaz de deixar marca na vida das pessoas. Muito obrigado. Vamos para a segunda sessão. Perguntas? Acho que vai encher agora, hein? Já tem um aqui, já. Meu nome é Pedro. Oi, Pedro. Tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida. À vontade. Assim, como se a gente não conhece muito como iniciou a Softbox e tudo, eu queria saber um pouco mais, quando é que você teve essa percepção sua entre empreendedor e empresário, e quando isso aconteceu, o que mudou para você nas suas ações dentro da empresa e tudo? O que você mudou, tanto em você como na empresa, quando você mudou essa sua percepção?
Bom, eu não nasci... Eu não nasci assim, né? Tá minha mãe aqui para testemunhar que eu já fui criança, já fiz cocô na fralda, com certeza, não lembro, mas fiz, não fiz, mãe? Fiz. Então, eu já tive minhas épocas de maturidade, e isso que nós estamos conversando aqui nesse seminário é o amadurecimento de um profissional, de um pai, de um filho, de um amigo, de todas as interações sociais que eu tenho, e a gente vai se descobrindo nessa jornada e nessa caminhada da vida. Então, quando a gente começou a Softbox, e a Softbox já é um segundo empreendimento que eu tive, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, muito longe, né? Então, a gente começou a partir de uns meninos que tinham lá uma força de vontade muito doida de fazer coisa que era diferente. E aí a gente começou a prestar serviço para algumas empresas, dentro daquilo que era a habilidade que a gente tinha, mais naquilo que é a nossa formação profissional, e fomos nos descobrindo. E cada vez mais, a nossa característica principal, que é o valor a ser aportado pelo cliente, foi sendo descoberta e mais latente na nossa prestação de serviço. Então, se tem algumas coisas que os clientes nossos sabem a respeito da nossa prestação de serviço, é o nosso compromisso com a operação deles. Então é o seguinte, cliente da Softbox não fica na pista. O que é não ficar na pista? Primeiro a gente resolve o problema e põe o avião voando. Depois a gente apura responsabilidades. Então a gente trabalha com operações muito críticas. E essa segurança é o que as empresas preferem primeiro do que às vezes até competência técnica. E eles buscam segurança. E isso sempre fez parte da natureza da Softbox. E aí, os clientes nossos reconhecem isso em qualquer contrato, qualquer relação que a gente tenha, os nossos clientes percebem essa nossa marca, né? Esse carinho, esse cuidado com aquilo que é o que ele colocou aos nossos cuidados. Então, fomos aprendendo, fomos desenvolvendo, mas hoje a gente olha para trás e aí a gente consegue fazer uma leitura da história, a gente consegue ver as nossas características sempre nos nossos trabalhos. Próxima pergunta, gente. Pedir para vocês não saírem, que nós temos mais um recado e para honrar o Ricardo até o finalzinho aí. Mais 10 minutinhos a gente conclui. Ale. Ricardo. Fala, querido. Cara, primeira coisa, parabéns, meu irmão. É inspirador de ver e é uma honra ter vivido para ver essa pessoa se manifestar. Já pode morrer já? Ah, eu ainda tenho algumas coisas que eu quero fazer. Brincadeira, brincadeira. Muito bom. Eu queria saber como que é esse processo de levantar essas características desses talentos e desenvolver isso nos colaboradores de vocês. Como que a gente pode, de maneira prática, aplicar isso na nossa empresa? Investir tempo. O maior desafio lá na empresa é eu encontrar agendas e tempo para poder conversar com as pessoas. Então a gente foi criando algumas disciplinas. Então a minha agenda, ela é uma agenda bem densa. E aí a gente foi criando mecanismos de encontro com as pessoas. Então eu não gosto do nome, eu tenho giriza do nome, mas o pessoal me convenceu do nome. E aí meu pessoal do marketing, né, disse que a gente tinha que fazer o café com o presidente, o almoço com o presidente. E aí essa figura, ela é importante naquilo que é o contexto social da empresa. Mas eu me assento com pelo menos 7 colaboradores no mês, durante 2h30, e a gente conversa sobre tudo. Até me perguntar como é que eu ponho 7 pessoas dentro de um carro, o pessoal me pergunta, da minha vida pessoal. Mas a gente fala sobre tudo, sobre filosofia da empresa, sobre o que a gente pensa, sobre o que eles pensam, sobre o que eles veem que a gente pode melhorar na empresa. Isso é o café com o presidente, toda primeira segunda-feira do mês. Na nossa terceira sexta-feira do mês, que é a semana que vem, essa que entra agora, a gente tem um almoço com o presidente. 5 pessoas são indicadas pelos seus gerentes, 5 pessoas que tiveram a sua atitude uau. O que é atitude uau? É aquilo que a gente entende como valor da empresa, ou seja, eu fui lá e encantei o cliente, eu fui lá e pus uma marca da Softbox no cliente. Aí ele é indicado e vai lá almoçar com o presidente. O que o presidente faz? Serve a galera, bate papo, conversa e, claro, estou sempre atento aos tesouros que estão lá na mesa. E aí, qual é o desdobramento disso? Bom, nós temos também a Hora Soft, tem o Tech Lunch, temos outras disciplinas. E aí, eu estou pensando seriamente em lançar um curso na FGV, que é Gestão de Grupos de WhatsApp. Eu sou muito bom nisso. Descobri um talento. É uma ótima ferramenta que Deus me deu. Aí sabe o que eu faço? Todo café,
eu crio um grupo no WhatsApp e ponho essas pessoas lá. Alguns eu ponho a Lu, ela fica doida. Ela vai fazer o curso lá na FGV quando eu lançar. Eu crio um grupo no WhatsApp e defino junto com eles um objetivo. Então nós temos um grupo lá que a gente pôs o Louro José, da Ana Maria Braga, sabe o Louro José? Bonitinho até, aquele verdinho, um bico maravilhoso. Colocando lá o mais você. E aí, depois do café com o presidente, a gente definiu um objetivo. Qual era o objetivo? Ajudar os colaboradores da Softbox naquilo que são suas metas pessoais. Exemplo de uma meta pessoal, eu quero perder 5 quilos. Beleza? Então, esse grupo se movimenta dentro da empresa para ajudar as pessoas naquilo que é a disciplina de alcançar as suas metas pessoais. Esse é um dos grupos que eu estou. E aí, qual é o meu papel como líder? Incentivar, pôr combustível. Está faltando, alguém está impedindo? Ai, meu gerente falou que eu não podia fazer essa reunião. Eu sento lá com o gerente, explico para ele a respeito da importância. Não mando. Manda fazer logo. Não. Sento com o gerente para ele entender o que nós estamos fazendo e construindo junto na empresa. A hora que ele ganha dimensão, ele vai lá e autoriza os colaboradores a fazer. Ou seja, eu dei autonomia, não posso ir lá e sequestrar a autonomia, tiranizando meus gerentes. Então, a gente vai envolvendo com as pessoas. Nós já chegamos, no mês que vem a gente chega a 1 ano de Orasoft. Nessa próxima semana nós vamos fazer o segundo almoço com o presidente. E nós já tivemos 9, nós vamos ter o 9º café com o presidente. Nós tivemos 8, né, porque eu tenho 8 grupos de WhatsApp do café com o presidente. E o mês que vem a gente cria o 9º grupo de WhatsApp do café com o presidente. Então, isso cria convivência com as pessoas, cria objetivo para que nós possamos trabalhar juntos. E nessa jornada eu vou observando cada um deles e ajudando a tirar os impedimentos que estão fazendo com que eles não materializem o seu tesouro. Citei alguns exemplos do que a gente faz. Muito bom, muito obrigado. De nada. Eu só não quero perder a oportunidade de dar os parabéns pelo empreendimento. Parabéns. Tá ali a mamãe. Próximo. Pedro. Boa noite. Meu Boa nome noite. é Pedro, eu sou empresário. Eu queria pegar um gancho da última pergunta do nosso amigo, que ele fez uma pergunta a respeito de como despertar o melhor de cada um, do tesouro. Minha pergunta é o contrário. Cada um de nós, como você disse, tem um tesouro, só que ao longo da correria do dia a dia, vários problemas acontecem. Qual que é a dica que você nos dá aqui hoje, quando acontecem os problemas, as situações, para direcionar as pessoas, corrigindo as pessoas, não sei qual que é a palavra certa que eu posso usar aqui, sem que a gente mate esse tesouro que cada um de nós tem dentro? A resposta tem 2 partes. Primeiro, se ele é pessoal. Então, assim, aconteceu um acidente comigo. E aí eu estou vivendo um problema, eu estou vivendo um dilema, eu estou vivendo um momento de depressão na minha vida por algum motivo, por algum desencontro, uma trombada da vida. Então, se essa é uma situação pessoal de alguém aqui, primeira coisa, sossega. Dê tempo para você regenerar aquilo que é a sua constituição psicológica e, quem sabe, até física. Então, para que a correria? Por que não se respeitar? Por que eu não posso reduzir o padrão de vida? Quem disse que eu não posso dar passos para trás naquilo que é a minha progressão no que diz respeito aos ativos conquistados? Somente uma sociedade de consumo que não tem compromisso nenhum com as pessoas e que continua tiranizando e desrespeitando os seus tesouros. Mas nós podemos. Então, primeira coisa, se é pessoal, se é individual, avalia, conversa com um amigo, peça ajuda. Se você caiu, levante a mão para que alguém possa te ajudar a levantar. Isso não é vergonha, isso é ser humano. Gente, erra. Você acha que lá na Softbox não tem erro? Sabe uma das coisas que eu mais faço lá na empresa? É pedir desculpa. Senhor, foi mal. Desculpa, me perdoa, errei, passei da conta, estava muito animado, me excedi. Pede desculpas. Eu vou fazer um parênteses na desculpa porque eu acho que é importante, vale. Uma das coisas mais curadoras na minha vida, na minha relação com os meus pais, foi quando eu fui pai. E aí um dia eu pude chegar para os meus pais e falar assim: pais, obrigado porque vocês erraram comigo. Isso curou meus traumas, sabe aquelas coisas que adolescente vai carregando e tal? Então a gente curou. Por quê? Porque graças a Deus meus pais erraram comigo.
isso significa que eu não carrego o fardo de ser um pai perfeito. Eu posso errar com os meus filhos. Beleza? Então, se é individual, calma. Se é coletivo, primeira coisa, tenha paciência com as pessoas. Um líder não é aquele que apenas seleciona. Um líder é aquele que é capaz de despertar. E às vezes, atrás de um grande problema, é que você pode encontrar a oportunidade de gerar primeiro um ambiente de segurança, para que as pessoas tenham a segurança de se revelar. Então, lá na empresa, nós temos um ambiente seguro, para as pessoas, inclusive, poder errar. E o nosso mantra, e hoje eu estou bem esotérico, é erre e erre rápido. Se você tiver que errar, erra rápido. E não esconda, porque quem esconde não dá a nós a oportunidade de ajustarmos e corrigirmos juntos o curso. Então, como líder, crie o ambiente de segurança para que as pessoas que estão ou com seus tesouros aí soterrados, não aparentes, elas possam se revelar, se abrir para você. A coisa mais legal que tem nesses cafés, nesse almoço, é ouvir as pessoas se abrindo. Mas para isso nós precisamos criar empatia, um ambiente e segurança com elas. A primeira coisa que você precisa criar é a confiança, é uma conexão com essas pessoas. Depois que essa conexão está estabelecida, você consegue acessá-las e também ser acessada. Tem uma coisa que o pessoal sabe lá na Soft que não existe, é porta fechada. Qualquer um pode entrar. Aliás, às vezes eu chego na sala que está disponibilizada lá para mim, porque eu nem falo que é minha sala, a sala é da empresa. Eu uso ela. Nem eu tenho autonomia sobre ela. De vez em quando eu chego lá, tem um pessoal usando. Eu falo assim, vocês não vão demorar? Não. Então, beleza, estou esperando aqui de fora. Mas puseram meu nome lá na porta, mas eu espero de fora, para dar o exemplo. Eu espero lá de fora eles acabar a reunião. Acabou, agora eu posso entrar e usar minha sala. Nem minha é, né? Beleza? Essa conexão de segurança com as pessoas. Isso é ser um líder inspirador. Isso é ser um empreendedor, líder inspirador. Mais alguma? Última. Kaiser. Boa noite, Ricardo. Fala, meu querido. Tá bom? Tudo bem. Sou o Kaiser. Já o conheço já há bastante tempo. Sua família é muito importante para nós. Não é uma pergunta, é simplesmente eu quero deixar aqui uma gratidão. Foi um tempo muito precioso e uma das coisas que tem faltado hoje, como você pautou aqui na sua palestra, é justamente nós sermos gratos. Vivemos um mundo hoje onde as pessoas pouco sabem ser gratos. Gratos ao seu amigo, à sua família, ao seu gestor e principalmente a Deus, né? Um dos grandes homens da história, um grande rei, ele chegou a dizer nos seus escritos e tudo, fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Hoje falta realmente, nos nossos dias, gratidão por aquilo que Deus tem nos feito, e eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, esse tempo aqui com o Marco, com esse projeto, tem sido assim, de grande importância. Você citou uma palavra aqui, tesouro. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui estamos hoje aqui pegando esse tesouro que às vezes estava escondido, né? A luz da palavra de Deus fala que nós encontramos um tesouro, dispusemos aquele, vendemos, adquirimos e certamente aqui hoje, nessa noite, nós vamos sair assim mais enriquecidos com esse tesouro, com essa palavra, com esse momento que foi muito bom. Quero só agradecer essa oportunidade, certamente em nome de muitos aqui. Privilégio para mim. E no final de tudo, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar é não fique encantado apenas com a palestra. Como eu disse ali no primeiro slide, a figura do palestrante ela é cinza. Saia daqui com a certeza de que você tem um tesouro. Se eu tiver alguma coisa para me alegrar nessa palestra, você sai daqui com a certeza de que você tem um tesouro, de que agora você vai buscar iluminá-lo. Isso é que vai fazer diferença na nossa sociedade. Nós precisamos de homens e mulheres que iluminam o seu tesouro, que dão valor a ele, que não fica comparando com o dos outros, mas são fiéis a si mesmo e aportam esse valor na vida. A humanidade está carente dos tesouros que estão sendo guardados ou que estão sendo enjaulados dentro de cada um de nós.
Por isso, nunca experimentamos tamanho desenvolvimento tecnológico e nunca fomos tão pobres. Sabe por que a gente é pobre? Porque falta aporte de tesouro. Estamos muito desenvolvidos, mas absolutamente vivendo uma miséria enquanto seres humanos. Falta a gente abrir os nossos tesouros para servir a humanidade. Eu que tenho a agradecer, obrigado pelo privilégio mais uma vez.